Fala pessoal, tudo bem? Tive uma ideia de um projeto bem legal aqui para a gente poder fazer e dando uma introdução de como surgiu essa ideia, né? Existem vários processos que normalmente nós fazemos a leitura em arquivo Excel e nos foi informado que a partir de determinada data esses arquivos seriam enviados em formato CSV. Então acabou gerando assim uma preocupação porque pararia vários processos de Power Query que existem por conta desses arquivos estarem chegando em formato diferente. Simplesmente não conseguiria fazer a leitura porque o formato do arquivo é CSV e ele estaria tentando ler isso como Excel. Então, resolvemos esse problema lá no trabalho e eu fiquei com uma ideia na cabeça, né? Como construir um processo no Power Query que, independente da chegada do arquivo em uma pasta ou um diretório, eu estaria fazendo a leitura desse arquivo de acordo com o tipo de arquivo que ele é. Ou seja, se o arquivo cair nessa pasta, ele for no formato Excel, a leitura para esse arquivo específico vai ser como Excel. Caiu em formato CSV, a leitura para ele é em formato CSV. Ele chegou zipado, a gente dezipa esse arquivo e dentro desse arquivo vai ter um arquivo Excel ou um arquivo CSV e a gente vai fazer a leitura dele. E por fim, vamos passar isso para uma ferramenta de visualização. E foi uma ideia bem legal, né? Porque eu nunca havia pensado nisso antes e, lógico, poderia ainda estender isso daqui para fazer leitura de arquivo TXT, PDF ou em outros arquivos que pudessem estar vindo, né? Mas a ideia foi fazer um pouco genérico assim. E vamos dar início aqui no projeto. Acho que vai ser bem legal. Ó. Vamos lá então. Estou com o meu Power BI aqui aberto. Vou vir aqui no transformar dados e vamos começar a gerar aqui nosso processo de ETL. Deixa eu pegar aqui, fechar essa pasta, beleza. Eu vou começar criando um parâmetro aqui, tá? Para essa pasta que a gente vai estar trabalhando. Esse meu parâmetro eu vou chamar aqui de pathway, né? Pathway. Ele vai ser um arquivo de texto com um valor corrente igual ao valor da nossa pasta aqui. Ó. Isso aqui. Tá vendo? Tem um arquivo CSV, tem um arquivo Excel, tem um arquivo zipado, que tem um arquivo CSV dentro dele, um arquivo zipado, um CSV. Eu também já vi uma imagem aqui. Vamos lá então. Beleza. Parâmetro criado. Vamos gerar agora aqui uma nova consulta em pasta. Então, vai ser aqui. Folder. Mesma coisa, ele vai pedir primeiro uma pasta. Eu vou passar esse diretório aqui que a gente criou como um parâmetro. Ele vai me gerar uma consulta dos itens nessa pasta. Vamos aqui em transformar dados. A partir das boas práticas. Agora eu vou pegar esse código aqui, ó. Eu vou substituir por diretório. Pathway, na verdade, desculpa, tá? Pathway, vai aqui. Bom. Maravilha. Estamos aqui com o nosso diretório. A princípio, acho que eu só vou precisar desse e dessa coluna aqui, ó. Folder path, ou seja, eu vou estar desconsiderando as outras colunas. Ótimo. Vamos lá, então. A gente vai começar assim, né? Deixa eu abrir aqui aquela imagem de novo. Tudo que chegar nessa pasta, primeiro a gente vai dezipar o que chegou no formato zip para depois fazer a leitura. Como que a gente faz para criar uma função no Power Query? A gente vem em uma consulta em branco, chama essa consulta de OpenZip, por exemplo. Vou vir aqui no editor avançado, tiro isso daqui e colo tudo isso. Uma função, ela começa geralmente recebendo uma variável, né? Que seria esse cara aqui, e igual, mais esse símbolo aqui de maior. Aí começa assim uma função. Beleza? Função criada, tá vendo? Em um formato de fx. Vamos criar agora grupos aqui.
para organizar nosso trabalho. Eu vou chamar de functions. Vai ter esse carinha aqui. Vou criar um outro grupo aqui chamado root. Que vai ficar o nosso parâmetro. E a gente tem aqui o arquivo que a gente vai trabalhar, né? Novo grupo. Vou chamar aqui de fact. São nossas tabelas fato que vão estar aqui dentro. Beleza. Temos arquivo no formato zip, formato Excel. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é dezipar o que tem zip. Aqui, coluna condicional. Adicionar coluna, coluna customizada. Primeira coisa, ó, vamos gerar aqui uma coluna que eu vou chamar de unzip files. O que que ela vai fazer aqui? Vou começar com um if. Todo if tem um else, né? Então vamos lá. Se a extensão for igual .zip, then vou passar a função que a gente criou, que ela se chama OpenZip, do content aqui, né? Que é onde tem o nosso arquivo binário para leitura. Coluna content. Caso contrário, você me retorna vazio. Maravilha. Opa, deu errado aqui. Vamos verificar o que aconteceu. Já me deu erro, isso não é bom. Onde será que eu errei? 32 bit integer value. Já peguei esse erro antes. Eu vou descobrir aqui e já venho, tá? Fala aí, pessoal, tudo bem? O código que eu tinha passado não estava legal não, tá? Mas vamos lá. Pra você criar uma função, ó, você vai vir aqui, nova query, query em branco, beleza? Vamos lá. Só um segundo, tá carregando aqui. Beleza, tô com uma query em branco, né? Finge que eu te passei um código assim, ó. Você vai vir aqui. Você vai copiar um texto. Eu não encontrei o crédito para dar para esse cara aqui, tá? Eu vi em algum lugar da internet esse código. Mas, por exemplo, eu vou deixar fixado aí nos comentários o código. Você copia esse código aí que acabei de mostrar. Criou sua query em branco. Vem aqui, ó, editor avançado. Faz assim, ó. Paga o que está aqui e joga. Como você sabe que isso daqui vai virar uma função? Uma função, ela começa recebendo entre parênteses uma variável. O cara pode tipar essa variável. Ele vai passar assim um sinal de igual e um sinal de maior em seguida. Aí tudo que ele fizer aqui dentro são etapas que ele vai fazer e quando você chamar essa variável, ela executa tudo isso de uma vez, entendeu? Para você não gerar um monte de linha aqui na lateral do seu código. Você entendeu? Ó, tá aqui escrito query 1. Se eu renomeasse ela aqui, ó, para OpenZip, que é o caso dessa aqui, se eu chamar uma linha lá no meu código do Power Query escrito OpenZip, ele executa todas as linhas que existem dentro daquele código, entendeu? Então, só dando um adendo aí para vocês entenderem. E qualquer dúvida aí, deixa nos comentários também, tá? Obrigadão, abraço. Pessoal, voltando aqui, o que acontece é que o código que eu havia comentado com vocês não estava correto, tá? O código que a gente vai usar é esse aqui. Eu vou deixar anexado no comentário também, ó, mas ele foi feito por... Vem aqui, nome de quem fez o código, sempre bom dar os créditos também, né? Não tem, o cara só deixou a biblioteca aqui marcada. Beleza. Bom, então a gente vai estar usando esse código aqui, tá? Joga ele dentro do editor avançado aqui. E simples, quando a gente gerou essa nossa etapa aqui, ó, a gente passou aquela função, ó, OpenZip, para ela pegar o arquivo aqui do content, tá? Beleza? Aí, olha só. Ele já me trouxe várias coisas desse arquivo aqui, tá vendo? O tamanho dele comprimido, comprimento também do nome do arquivo, o tamanho do header dele, né, que seria o cabeçalho, se é válido, o nome do arquivo que existe nele, e o binário que tem aqui dentro, que é o que a gente está interessado, né, que é o conteúdo desse arquivo aqui, file.csv, que está dentro do zip. Então, ó,
para a gente pegar só a coluna que a gente quer, já que ele está retornando isso daqui como uma tabela, a gente pode passar uma table, select columns, para pegar essa coluna aqui, ó, de content. Vamos fazer ela, então. Essa mesma etapa aqui, ó, vou entrar com uma outra função aqui, que é table.select columns. Vamos abrir aqui a sintaxe dela para ver, ó. Ela me recebe uma tabela, que é isso daqui, né, tudo, que a gente retornou, que é a abertura do zip, e a coluna que eu quero, que no caso eu só quero trazer essa coluna de content. Então eu vou dar aqui um vírgula, eu vou escrever content aqui, ó, content. Fechar, vamos lá. Aí, ó, agora eu retornei uma tabela de só uma coluna. Vou expandir essa única coluna, que é a que eu preciso, sem o prefixo. Maravilha. Agora tem o arquivo binário do CSV que existe dentro desse zip. Maravilha. Vamos mudar aqui o nome dessa coluna. Ah, não, apesar que eu vou deixar assim mesmo, como content.1. Ou eu posso mudar aqui? Não, vamos mudar aqui para zip. Vou deixar assim, né? Zip. Acho que não vai ficar ruim. Boa, beleza. Expandir os arquivos como zip. Agora vamos gerar uma outra coluna aqui. Na verdade, eu vou fazer a leitura agora. Embora a extensão do arquivo seja zip, esse daqui é um CSV dentro. E esse zip aqui, ó, é um XLSX. Ou seja, vou entrar com duas condicionais aqui. Quando o arquivo for zipado e o nome dele contiver CSV, você vai fazer uma coisa. Quando ele estiver zipado e se o nome contém necessariamente XLSX, você faz outra ação. Bora lá. Outra coluna condicional aqui. Vou chamar aqui de extract, por exemplo. Vamos lá aqui. Um if. Acho que a gente poderia até aproveitar o código anterior, mas vamos digitar aqui. Else. Vamos lá. Se a extensão do meu arquivo foi igual .zip e o nome do meu arquivo, que é a coluna de nome. Vou passar aqui um text.contains, vírgula, .csv. Então, você vai ler, que é a função para ler CSV document aqui, ó. E ela recebe uma origem, que vai ser a coluna zip aqui, ó. Se não, aí entra na outra condicional aqui. Que é aqui, ó. Na verdade, vamos fazer um if else agora. Opa, desculpa aqui. Bora lá. Assim, ó. Else if. Mesmo código. Se a extensão for zip. Mas o nome do meu arquivo contém XLSX. Então, você vai fazer um Excel Workbook aqui, ó. Excel Workbook, que é para leitura de arquivo Excel. Se não for nenhum dos dois, me retorna nulo. Vamos lá. Fiz algum erro aqui. Ah, tem dois ifs aqui. Bom, a sintaxe está correta agora. Tá levando um tempo aqui, vamos verificar o porquê. Boa, maravilha. Estou aqui com o meu arquivo Excel. Na verdade, CSV aberto e meu arquivo Excel também. Bora lá. Vamos pensar aqui agora. Eu tenho que trazer agora o binário de todos os outros aqui. Tá, então quando não for nenhum desses dois, vamos pensar aqui. Eu posso trazer todos os dados da coluna e tentar fazer extração. Mas como eu só estou interessado em tudo que seja com o zip, XLSX. Tá. Beleza. Então vou trazer para cá tudo que contiver CSV, zip ou XLSX. Caso não seja nenhum desses. Se ele me deixa nulo. Vamos lá. Na verdade, vou trazer tudo, é mais fácil. Se não, traz o content.
Beleza. Agora, para tudo que é diferente de zip, eu vou fazer outro processo. Tô com duas tabelas e binário aqui. Não, vamos fazer de outra forma. Já li o arquivo, né? Para que eu vou fazer essa besteira de fazer assim? Vamos lá, então. Vamos jogar outro else aqui. Caso a minha extensão seja diferente de CSV, de zip, na verdade, se a minha extensão for diferente de zip, apesar que eu não preciso verificar o que é diferente, né? Eu posso falar se foi igual. Se a minha extensão for igual a CSV, você me leu CSV. Cadê que CSV.document? Mais fácil fazer assim. Then, CSV document do próprio conteúdo inicial que eu tenho. Vou verificar aqui, se não, retorna vazio. Vou fazendo passo a passo, tá, pessoal? Só para não. Beleza, ó. O arquivo que CSV não está zipado, também já vou fazer a leitura dele aqui. Boa. Já trouxe o arquivo também. Agora vamos fazer a leitura do que é CSV e não está zipado. Se não, for igual a xlsx, então excel.workbook. Esse arquivo aqui. Senão, se me retorna vazio. Beleza. Eu tenho uma única linha de vazio, que é o da imagem. Não estou interessado na imagem. Então, vamos criar aqui uma próxima etapa. Ó. Vai ser o inserir texto da. Vamos fazer aqui um table select rows. Aqui, ó. Escrever retirar nulos. Tirar null. E essa etapa aqui ó, vai ser igual a table select rows. Esse cara aqui. Eita. Aí eu fiz besteira. Eu entro com uma tabela. A condicional é que a coluna que a gente criou, vamos pegar aí, voltar aqui só para ver o nome, tinha esquecido. A minha coluna extract seja diferente de vazio. Para cada linha, então each line da minha coluna de extract seja diferente de nulo. Aí, ó. Vamos voltar aqui, ó. Existia a linha de nulo, deixou de existir. Massa, né? Vamos verificar agora, ó. Essa tabela ainda ela não está padronizada, tá? Que eu começo com column 1, column 2, column 3, ó. Aí aqui eu tenho o customer ID, o gênero, e aqui eu tenho uma coluna de índice, tá vendo? Vamos descer aqui embaixo, ó. Tô olhando o zipado do CSV também, ó, coluna de índice. Vou vir para Excel. Ah, eu ainda vou ter mais uma etapa aqui, ó. Beleza, a gente já viu que falta coisa para fazer. Porque eu fiz a expansão do CSV aqui, mas não fiz a expansão do Excel. Tipo, eu tenho que fazer a expansão dessa coluna aqui, ó, que tá escrito data. Tá vendo que ela recebe uma table? Tá. Então, vamos lá. Para tudo que for XSLX, eu tenho que fazer um table select columns da coluna data. Beleza. Vamos voltar aqui então para essa etapa. Tudo que tiver XSLX, que aqui é o zip, eu faço a extração do arquivo e pego aqui um table.selectColumns para trazer desse carinha aqui, vírgula, a coluna data. Acho que é isso. Mesma coisa aqui. Vou para Excel aqui, ó. Percebi que tá faltando algo. Table.selectColumns. Abro. Fecho.
Tudo que for chamado de data, tá vendo? Ela me recebe uma tabela e eu chamo a coluna que eu quero retornar, a coluna que eu quero selecionar. Vamos lá. Boa, ó. CSV, CSV. Retornei uma tabela aqui, ó. Retornei outra tabela aqui. Se eu tentasse fazer uma expansão dessa tabela aqui, ela daria erro dessa forma. Porque eu tô com uma tabela que ela tá armazenando outra tabela dentro dela, entendeu? E a gente quer trazer todos os registros que existem dentro dessa segunda tabela que tá aqui dentro. Esse carinha aqui, ó, que tá chamado de table, que tá dentro dessa minha tabela aqui, ó. Do meu arquivo Excel file.xslx, que não tá zipado. Para eu trazer o conteúdo dessa table que tá aqui dentro, eu posso passar um comando que, se eu não me engano, o nome dele é table.combine, aí eu passo essa coluna aqui dentro. Então vamos verificar se dá para eu fazer isso. Ó. Vou voltar aqui de novo para Excel. Vamos verificar. Ó. Esse aqui um table.combine. Esse meu cara aqui, onde ele recebe essa tabela e ele vai pegar a coluna data. Verificar se já resolve. Isso vai dar erro. Levando um tempinho aqui, hein? Boa. Tá vendo? Ó, meu XSLX já expandiu aquela tabela que existia dentro do Excel. E aqui, ó, se eu olhar esse outro arquivo aqui que é o zipado, ainda não tá. Então vou passar aquele mesmo código que a gente escreveu, table.combine, e passar a coluna que eu quero, que essa coluna é data aqui, ó. Então vamos subir aqui para o que é zip e chegar no formato Excel. Além de selecionar a coluna, faço aqui um table.combine. Esse cara aqui, que ele fechou aqui, ele recebe isso aqui e ele me traz como uma lista a coluna data. Ele recebe uma tabela como uma lista. Vou verificar agora. Vamos verificar aqui. Beleza. Tabela, tabela, tabela e tabela. Ótimo. Vamos olhar aqui, ó. Começa também como column 1 aqui. Coluna de índice. Provavelmente a gente vai dropar então essa coluna aqui quando for fazer a expansão da tabela. Antes mesmo de expandir, a gente já dropa essa coluna. Então, ó, aqui a gente tem a nossa etapa de nulo, para facilitar não dar erro na hora que a gente for fazer o tratamento do que existe dentro dessa tabela. Então vamos lá, a gente tem que dropar a primeira coluna, né? Agora ela está com column 1 o nome. Se a gente expandir, não faz sentido eu querer expandir primeiro, porque se eu posso dropar tudo que está como coluna 1, se eu fizesse expansão, ó, ia ter uma coluna com vazio para dropar primeiro, e outra coluna que ela ia receber o vazio, o nome dessa, beleza, vazio. Essa daqui ia ficar como vazio também. Será que dá para fazer assim? Ah, na dúvida, vamos dropar por aqui mesmo, que está tudo como coluna 1, é mais fácil. Vamos gerar aqui uma coluna. Vou chamar aqui de drop col1, vai ser o nome dessa coluna, que é o que a gente vai fazer nela, né? Então eu vou dar aqui um table. Acho que é column. Table.delete column. Nossa, eu esqueci como que é o comando. Deixa eu colocar column. Select columns, delete columns. Nossa, eu vou escrever aqui, tá? Não lembro. Eu vou botar como nulo aqui primeiro.
Vou dar aqui o comando de dropar, pra ver como é que é o nome que dá. Remove columns, beleza. Tinha esquecido mesmo. Então vamos lá, aqui ó, vai ser um table, que vai receber uma tabela, que é tipo, todos esses itens aqui são tabelas, né? Remove columns. Da minha coluna extract, onde posso passar uma lista de colunas. Mas como a única coluna que eu quero derrubar ela se chama column 1, a gente vai dropar ela direto. Aqui ó, drop call 1, ó. Agora ele já começa a dar column 2, tá vendo? Vamos passar uma outra etapa aqui também, já vamos passar um promover cabeçalho. Então aqui ó, drop call 1. Isso aqui também, promote header já, ó. Então, table, ponto, promote headers. Isso daqui é só para fazer uma expansão cabeçalho, tá vendo? Ele recebe uma tabela com uma tabela, não precisa passar o segundo argumento. Embora o cara possa passar aquele promote all scholars e tal. Aqui, ó. Agora já estamos com os cabeçalhos aqui preenchidos, né? Top. Aí a gente pode fazer uma expansão da tabela. Antes da gente expandir, só vamos gerar aqui mais uma etapa para contar o número de linhas, né, que tem aqui. Lógico, todas essas tabelas aqui, tabelas estão seguindo o mesmo padrão, tá? Eu joguei a mesma tabela aqui dentro, só para fins didáticos, né? Mas a gente poderia supor que, sei lá, ó, cada uma dessas tabelas representariam meses diferentes, mas elas seguem o mesmo padrão, né? Então vamos ver aqui, eu vou dar um table.row count, acho que é isso. Isso daqui mesmo o nome da medida. E eu vou passar essa drop call 1 aqui, ó. Só para a gente ver o número de colunas que está trazendo. A gente deleta essa coluna depois. Vai levar um tempinho agora aqui para ler. Boa. Vocês conseguem ver, ó, cada arquivo desse está com 52.955 linhas. Então vamos deletar essa etapa aqui. Essa daqui é a coluna que a gente quer ficar, né? É a última coluna que a gente expandiu. E vamos, vamos ver se dá para pegar outra coluna aqui só para... Ah, eu vou pegar o nome e a coluna com o teu arquivo, que é remove other columns. Só para a gente ficar com essas duas. Vou expandir agora todos os dados que existem aqui, ó. Qual é uma sacada que dá para fazer aqui, tá? A gente já teve uma ideia legal. Vamos supor que um arquivo desse aqui tivesse colunas a mais que não existiam em arquivos do mês anterior, tá? Se eu fizesse uma expansão simplesmente por aqui primeiro, por exemplo, né? Estou partindo desse pressuposto, e chegassem novas colunas no arquivo nos próximos meses, a gente não estaria fazendo essa expansão dinâmica, né? Então dá para a gente fazer essa expansão também dinâmica. Vamos gerar aqui uma próxima etapa, vocês já vão entender o que, que eu vou falar. Vou chamar aqui de nome, underline, colunas. Essa minha etapa aqui, o que, que ela é? Ela me recebe a etapa anterior, né? Ela faz aqui um table.column names. Aí ela vai me receber uma tabela, que é essa tabela anterior, mas eu só quero ler a coluna drop call 1. Aqui, ó. Drop call 1. Ele já vai me retornar isso daqui como uma lista. Eita, fiz besteira. Uai, o que, que será que fiz de errado aqui? Dá um segundo aí, pessoal. Vou pensar aqui agora. Vamos passar a sua etapa anterior e ver como fica. Vai pegar duas colunas aqui. Não, eu fiz besteira. Vou fazer uma. 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 Vou
Ah, tá. Eu vou ter que combinar então esses arquivos aqui de forma. Entendi, entendi. Vamos lá aqui. Foi mal, tá? Foi moleque agora. Vamos lá. Vai ser então table combine da minha etapa anterior, que é removed other columns 1, onde eu vou ler a coluna de. Caramba, esqueci o nome que tá salvo aquela coluna. Ah, caramba. Drop call 1, acho que é esse o nome. Drop call 1. Beleza. Isso daqui eu estaria fazendo expansão todas as colunas que existem lá, mas não é isso que eu quero. Quero retornar uma lista disso daqui, ó. Table. Que, por exemplo, aqui, ó, vamos só voltar para a didática. Eu estou expandindo todos os itens que existem lá, tá? Mas eu não estou trazendo essa minha coluna aqui de nome do arquivo, entendeu? A gente não vai usar ela para nada, tá? Se não quisesse ela, seria até mais fácil. Mas como, vamos supor, a gente tem outros dados que estão vindo aqui, que seria, sei lá, o formato do arquivo, a data que ele foi criado, coisa assim, se vocês quisessem trazer, a gente teria que estar fazendo dessa forma. Eu estou meio que expandindo a tabela, né? Em uma etapa aqui, ó, posterior, só que eu vou pegar só o nome das colunas que existem aqui, ó. Table, dot column names, desse cara aqui, ó. Me retornou uma lista, ó. Tanto que o nome aqui, ó, nome colunas, tá vendo? Retornou uma lista. A gente vai gerar uma próxima etapa agora, ó. Essa minha etapa aqui eu vou chamar de exp_din. exp_din. Ela vai ser uma expansão dinâmica. Eu vou expandir essa coluna aqui, vou preservar essa coluna aqui também, de acordo com os itens que existem aqui dentro, tá? Dessa minha lista. Então vamos lá. Isso daqui vai ser então table.expand table column. Vamos ver a sintaxe aqui, olha. Recebe uma tabela como uma tabela. Vamos abrir aqui de novo. Tabela como tabela. Coluna como texto. E lista de colunas que a gente vai expandir. Que é esse cara aqui, ó. Que é o dessa etapa, o nome colunas. Então vamos lá. Ele vai me receber uma tabela que vai ser igual a minha removed other columns 1. Ele vai estar expandida a coluna drop call 1, que é a coluna que já existia lá, que tem os dados da tabela, né? De acordo com a lista desses itens que existem na minha etapa nome colunas, que é uma lista de colunas que ele recebe aqui, ó, tá vendo? Column names as list, isso daqui são meus column names as list, e aqui tá as colunas em lista. E é isso. Vamos rodar aqui. Então vamos lá, só para a gente recapitular. Coluna de drop call 1, coluna name. Listei todas as colunas que existem nessas tables aqui, ó, nessa etapa. Estou expandindo, gerando uma expansão com base na tabela que existe nessa etapa aqui, ó, que é essa tabela de duas colunas, e eu estou expandindo todos esses itens. Aí, ó, volta aqui, tem a coluna aqui, ó, de file, vai ter também a coluna file CSV, file zip, tá vendo? Diferenciando cada um desses arquivos. Vamos deixar carregar aqui por um segundo. Outra coisa também, tá, pessoal? Se te derem a oportunidade de só trabalhar com arquivo CSV, prefira trabalhar com só CSV, que a leitura é bem mais rápida. Mas como a gente tem CSV, tem zip, tem Excel, demora mais um tempinho. Aí, ó. Tem aqui, beleza? Expandidos todos os arquivos. E a gente já poderia jogar assim numa ferramenta, tá? De visualização. Tipo, carregar, né? Só vamos tipar tudo aqui como texto. Vamos carregar. Só por fim didático mesmo. Ó, 21 colunas aqui. Tá? Mudar o tipo para texto. Beleza. Depois eu posso até gerar aqui, tá? Uma função para a gente transformar tudo em texto e não ter que ficar escrevendo todo esse código aqui, tá vendo? Porque se gerar algumas etapas, mudou o nome de alguma coluna, vai dar erro aqui nessa etapa, porque ela está se referindo a uma lista de colunas que ela não é dinâmica, né?
que ela tá estática. Mais pra frente a gente vê isso. Então, vamos lá, carregar esse arquivo aqui. Dá só um segundo aí. Boa, estamos de volta aqui, ó. 211 mil linhas carregadas. Quase 212 mil linhas. Vou verificar aqui. Está um pouco lento. Boa, agora foi, hein? Vamos lá. Vou ficar aqui. Cliquei aqui no tabelas. Ele ainda está carregando aqui. Provavelmente aparece aqui embaixo também o total de linhas. Vai dar aqueles 211 mil linhas lá. Bom, 211 mil linhas, 820. Vamos gerar só uma medida aqui. Nem criei pasta, tá, de medida agora. Só tô fazendo aqui um teste rapidão. Vamos lá. Tá errado isso daqui que tô fazendo. Não gosto de fazer assim. Eu prefiro gerar uma pasta de medida. Isso daqui que tô fazendo deixa desorganizado o projeto. Vamos chamar aqui underline contagem, só para ver se ele joga o underline para o começo da tabela. Isso daqui vai ser igual a um count A. Na minha pasta CSV, vou chamar aqui pela coluna de name, provavelmente aqui. Arquivo. Beleza. Não adianta de nada, né? Ele vai trazer o mesmo número de linhas para todos. Até pensei em desenhar um gráfico aqui só para a gente ver. Ver aqui nome. Ver aqui a contagem também. Deixa ele carregando aqui. Vou pegar aqui outra coluna. Virar outra tabela. Beleza. Pegar aqui data da transação. A coluna de contagem também. Tem o gap, você já tá vendo. Tem coisa que tá sem data. É certo até eu passar uma count. Opa, não joguei nem a medida, aí também não ajuda, né, filho? Minha data que tá formatada direto, tá vendo? Tá formatada direito, tá vendo? Então esse que ele trouxe como número mesmo, outro ele trouxe provavelmente como texto aqui. Agora tá classificado como texto, né? Beleza. Mas dá pra entender, né? Arquivos carregados e tal. Daí só foi mostrar como a gente pode fazer um processo aí para estar recebendo N tipo de arquivos numa pasta. Fica um pouco mais lento, mas você meio que criou agora um código em M, né? Que ele é meio genérico. De repente, dependendo do que você precisa fazer, você pode até tirar algumas etapas lá e tal daquela condicional que estou fazendo, mas é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Tiver mais ideias aí, podem mandar que eu vou estar também fazendo algum vídeo para estar olhando, né? O que a gente pode fazer de melhor. Dúvidas também, sugestões, fica à vontade. Espero que vocês tenham gostado aí. Abraço.